Capítulo 8 – Ensinando uma boa alimentação. A alimentação em pediatria tem se tornado um aspecto cada vez mais importante na avaliação do profissional em relação à família, em função da necessária orientação quanto ao crescimento e desenvolvimento infantil até a adolescência. De modo prático, geralmente essa avaliação é dividida da seguinte forma por faixa etária: lactentes, de 0 a 2 anos, pré-escolares, de 2,5 a 6 anos, escolares, de 7 a 10 anos e adolescentes, de 10 a 20 anos. A alimentação saudável nessas faixas etárias deve possibilitar crescimento e desenvolvimento adequados, otimizar o funcionamento de órgãos, sistemas e aparelhos e atuar na prevenção de doenças de curto e longo prazos, como, por exemplo, anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Lactentes. No planejamento da alimentação da criança, precisamos levar em conta que, ao nascimento, vários órgãos estão formados, mas não totalmente amadurecidos, como o fígado, o trato gastrointestinal e o sistema imunológico. Sendo assim, várias alterações que, a princípio, podem gerar preocupação aos pais são simplesmente alterações fisiológicas normais e esperadas, como as cólicas do recém-nascido. O aleitamento materno é a primeira alimentação que o bebê recebe ao nascimento e é o alimento ideal para essa faixa etária, pois além de conter proteínas e vitaminas necessárias ao crescimento do bebê, contém substâncias com atividades protetoras e imunomoduladoras. Ele não apenas proporciona proteção contra infecções e alergias, como também estimula o desenvolvimento do sistema imunológico e a maturação do sistema digestório e neurológico. Outra importante função do leite materno é o estreitamento do vínculo mãe-filho, pois além de atender à função nutricional, ele faz parte de um importante fator psicológico no campo afetivo entre mãe e filho. O leite materno deverá ser alimentação exclusiva até o 6º mês de vida, em livre demanda e estimulado até pelo menos 2 anos de idade, mesmo com a alimentação introduzida até essa faixa etária. A partir do 6º mês, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam a introdução de outros alimentos, ou seja, a alimentação complementar, com texturas e sabores variados, como a introdução das frutas na forma de sucos e papas, assim como posteriormente da comida salgada, respeitando as preferências e condições da família. Deve-se dar preferência aos alimentos naturais, não industrializados, de forma variada, de acordo com o gosto da criança. Pré-escolares. A idade escolar é caracterizada por uma fase que se estende dos 2 anos aos 6 anos de idade. A partir do 2º ano, as crianças podem ser estimuladas a tomar iniciativa na seleção dos alimentos e no modo de comer. Os pais oferecerão alimentos variados, naturais e saudáveis e em porções adequadas, permitindo que a criança escolha o que e quanto quer comer. A quantidade de refeições por dia deve ser em torno de 5 a 6, incluindo desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. As refeições das crianças devem ser realizadas à mesa ou em cadeiras próprias, juntamente com a família, em ambiente calmo e agradável, para que a refeição seja um momento tranquilo para todos. Muitas crianças nessa fase passam a comandar o ritmo alimentar, muitas vezes para o alimento da sua preferência. É nesse momento que ocorrem as famosas birras, quando a criança opta muitas vezes pelo alimento de maior e melhor sabor para ela, ou simplesmente substitui o alimento formal para maiores quantidades de leite. Nesse momento, a família deverá entender que ela passa por uma fase crítica, mas que é necessário tomar a iniciativa de não substituir a alimentação adequada para o alimento que a criança deseja. Devemos sempre insistir, pois a maioria das vezes a criança rejeita pelo simples fato de não querer experimentar o novo sabor e a nova textura da comida. Neste momento, a assistência alimentar deverá ocorrer sem brigas, sem ameaças, e a alimentação deve ser prazerosa e não uma fonte de estresse domiciliar. A mãe ou a cuidadora da criança deverá com carinho e firmeza ensinar a criança a aceitar a alimentação. Nunca trocar a alimentação por uma recompensa, pois o hábito alimentar preconiza lá no fundo a relação da criança com os problemas naturais da vida. Escolares.
A idade escolar é caracterizada por uma fase de transição entre a infância e a adolescência e compreende a faixa etária de 7 a 10 anos. Esse é o período de intensa atividade física e ritmo de crescimento constante, com um ganho mais acentuado de peso próximo ao início da adolescência. Observa-se crescente independência da criança, sendo o momento em que ela começa a formar novos laços sociais, com colegas da mesma idade, geralmente na escola ou na casa de amigos. Além da grande importância da família, a escola passa a desempenhar papel de destaque na manutenção da saúde física e psíquica da criança. Durante a fase escolar, o ganho de peso é proporcionalmente maior que o crescimento estatural. O cardápio deve respeitar os hábitos da família e as suas características regionais. O esquema alimentar deve ser composto por 5 a 6 refeições diárias, incluindo café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche vespertino, jantar e lanche da noite. Nessa fase, há um gasto energético intenso, muitas vezes pela maior atividade física na escola. Por isso, deve haver uma preocupação por parte da família em proporcionar uma alimentação mais saudável. Há também uma maior tendência na preferência alimentar da criança pelos produtos industrializados, como refrigerantes, salgadinhos, biscoitos, petiscos, sucos não naturais, balas e doces em detrimento da alimentação saudável, o que pode gerar, na hora da alimentação da família, momentos estressantes em que os pais tentam forçar a alimentação e a criança não quer. Nesse momento, o bom senso deve prevalecer, e os pais deverão mostrar à criança a necessidade de uma alimentação adequada que beneficiará o seu correto desenvolvimento e crescimento, além de estipular limites quanto ao uso dos produtos inadequados nessa fase. Adolescentes. Pelas normas da OMS e da SBP, a faixa etária que compreende a adolescência encontra-se entre o período de 10 e 20 anos de idade. Nessa fase, há uma intensa modificação fisiológica no organismo em função das alterações hormonais, assim como alterações e amadurecimento progressivo da psique individual. Dessa forma, compreende-se que a alimentação passa por sérias influências, determinadas tanto pelos fatores psicológicos individuais, quanto do grupo que o adolescente pertence, bem como pelos fatores socioeconômicos e culturais. Na adolescência, há um aumento significativo do consumo calórico do organismo, em função dessa série de alterações fisiológicas que estirão do crescimento, havendo uma demanda maior de determinadas substâncias nutritivas que podem interferir na ingestão e nas preferências alimentares. Essas preferências alimentares, muitas vezes incorretas, podem levar a uma série de riscos ao organismo, tais como obesidade, hipertensão arterial, intolerâncias aos carboidratos e gorduras, pois há nitidamente um direcionamento da alimentação por lanches rápidos com pouca diversificação da ingesta de legumes, verduras e frutas, e preferência por alimentos industrializados ricos em gorduras e sal. Nesse caso, cabe à família um intenso controle da ingesta alimentar do adolescente, estimulando-o a compreender a necessidade de uma alimentação saudável, associada a uma atividade física adequada à faixa etária e prazerosa, além de eficiente no conteúdo nutricional.